Olá, bem-vindos à Liga. Cada casal tem a sua história e suas próprias regras, mas uma delas é unânime e nem sempre é cumprida: a fidelidade. O brasileiro é considerado o povo mais infiel da América Latina. 63% admitem ter pulado a cerca. Mas o que leva alguém a trair? Baixa autoestima, vingança ou simplesmente um incontrolável desejo por carne fresca? Hoje na Liga nós viajaremos pelos tempestuosos caminhos do amor para dar de cara com seu mais temido inimigo, a infidelidade. A mentira está tão presente nas nossas vidas quanto podemos imaginar. Em média, mentimos 3 vezes a cada 10 minutos e só em 47% dos casos é possível constatar a mentira. Dos outros 53%, pode surgir no máximo uma desconfiança, que muitas vezes pode levar ao ciúme. Sérgio, o que é infidelidade, hein? Acho que a gente tem que entender o que significa ser fiel. E fiel é digno de fé. Digno de fé significa que aquilo que você promete, você faz. Por que se trai? Trai porque está afim da diversidade, estão afim de experimentar alguma coisa nova, estão afim de sair do arroz com feijão, estão afim de se divertir de outras formas. Acho que tem muito estímulo hoje para trair. Eu acho que a gente vive um mundo extremamente sensual, então o tempo todo é você estimulado para experimentar novas coisas. Hoje a fidelidade é uma condição muito questionada, mas o termo remete aos mais antigos códigos morais e religiosos do ser humano. Na época de Jesus Cristo, quem praticasse o adultério estava quebrando o 7º mandamento do Antigo Testamento e era condenado ao apedrejamento. Revoluções aconteceram, guerras dividiram o mundo, o cristianismo se consolidou e constituiu a monogamia como algo inviolável e sagrado. Hoje em dia, em algumas partes do mundo, como os países muçulmanos, a traição ainda é tratada de forma severa, levando à pena de morte. Já na aldeia Loshui, na China, onde vive o povo Muçul, a palavra monogamia não está no dicionário. As mulheres são as chefes de família. Não existe casamento. As crianças não sabem quem são seus pais e todos vivem felizes diante da política da poligamia liberada. No Brasil, o adultério foi considerado um crime até 2005, quando entrou em vigor a Lei 11.106. E coincidência ou não, hoje ele é o país com mais infiéis na América Latina. 70% dos homens confessam já ter traído um dia, e entre as mulheres o número chega a 56%. Um número tão alto que, se ainda fosse crime, faltaria cadeia para tanta gente. Você acha que hoje as pessoas elas estão sendo mais infiéis, assim, estão traindo mais nas relações? Eu acho que tem mais oportunidade, hein? Tem até pesquisas que apontam hoje que aí por volta de 50% das pessoas casadas traem e bate. 50%? Porque sempre se imaginou que homens traiam mais e mulheres traiam menos. Eu vi uma pesquisa recente que aponta 57% dos homens traem sistematicamente e 47% das mulheres também. Quer dizer, tá pau a pau. Tá quase ali. Tá quase ali. A infidelidade, ela pode apimentar a relação? Pode melhorar uma relação depois que já vê uma traição, assim? Depende do casal. Eu já ouvi histórias de pessoas que dizem que apimentam. Então, trai e fica mais interessado no outro. Ou então aquele que foi traído também, ele se sente mais inseguro e acaba reconsiderando, dando mais importância para a relação. Então existe de tudo. Mas no geral, o que eu percebo é que quando se percebe uma traição, complica o meio de campo. Sim. Traiu, aí perdeu a confiança, como eu posso perdoar, nunca vou conseguir perdoar, nunca mais eu vou confiar, e as pessoas tendem a congelar nesse sentimento. Sérgio, a pessoa que trai, ela não ama? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode amar uma pessoa e fazer sexo com outra. Amor e sexo são duas coisas diferentes. Isso também é um equívoco. As pessoas costumam misturar, falar assim, desejo é igual ao amor, sexo tem que ser junto com o amor. E na verdade são duas coisas diferentes. Você pode estar até casado com uma pessoa e não amar mais aquela pessoa e fazer sexo com ela. A pessoa mais surpreendente que eu atendi foi uma senhora de uns 50 anos, bonita, rica, né? E ela tinha um marido e ele tinha um fetiche. Ele ficava na internet paquerando, caçando caras para ela
transar. E aí então ela transava com Ela os tinha que caras. sair e tinha que voltar com uma prova de que ela tinha transado com o cara. Só que ela tinha um amante fixo desde a época do casamento dela, que era casamento de 30 anos. Ela nunca deixou de ser amante do cara jovem. Então, Ela era fiel ao amante? Então o que ela acabavam fazendo? Ela saía com o amante, ia atrás do rapaz de programa, que era contratado, pegava a prova, mas ela a vida Não inteira transava com o cara? transava com o amante. É uma história bem complexa. O marido queria que ela traísse, mas ela fazia de conta que traía. Ela fazia porque de- ela era fiel a uma outra pessoa. Ao amante. Aí eu perguntei para ela, mas por que você continua nesse casamento? Ela falou assim, mas eu vou deixar de lado minhas viagens para a Europa, as roupas e os carros que meu marido me proporciona. Então ela era fiel a esse bem-estar material que o marido proporcionava. Quando uma mulher descobre que um homem atrai com outro homem, e quando o homem descobre que essa mulher está traindo com uma outra mulher, a reação ela é diferente? Não sei se é mais grave ou menos grave, porque se o homem está traindo a mulher com outro homem, ela não consegue competir, não tem uma competição. E essa complexidade vai depender de como cada pessoa vai lidar com isso. Eu já tive no meu consultório o caso do cara confessar para a mulher que estava saindo com travesti, por exemplo, e ao mesmo tempo a relação dos dois era muito bonita. Eles tinham uma relação muito legal. E diante do fato, eu presenciei a mulher não se separando dele. Ela fala assim, vamos ver isso, vamos ver como é que a gente lida com esse fato novo. A infidelidade é um grande dilema nos relacionamentos. Uns dizem que ela destrói a relação, outros acreditam que ela serve para apimentá-la. E ainda há aqueles que encontram nela uma fonte de dinheiro. A verdade é que no século XXI, essa história de prometer ser fiel na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, parece estar fora de moda. Mesmo que ainda existam aqueles que acreditam e defendem o matrimônio com unhas e dentes.